Vamos lá. Pessoal, princípio do não confisco. Tá? A Constituição ela não estabelece o que significa confisco. Estabelece que não pode a tributação gerar efeito confiscatório. Entende a doutrina que confisco seria uma tributação tão elevada que não permitisse a manutenção do patrimônio do contribuinte, um acréscimo patrimonial. Por exemplo, imaginem um IPTU que a alíquota é 30%. No quarto ano eu já paguei todo o meu imóvel. Vedação e limitação tributárias ao tráfico de pessoas ou bens. Tá? A União não pode criar limitações tributárias, nem para o tráfico de pessoas, nem para o tráfico de bens. Pessoal, onde é que fica o litoral gaúcho? Vocês sabem? O litoral gaúcho ele fica em Santa Catarina, né? Você sabe, Santa Catarina é o nosso litoral. Então, quando a gente vai para Santa Catarina, não pode ser cobrado nenhum imposto por nós estarmos trocando de estado. Tá bom? Agora, imunidades. Tá? Primeiro detalhe em relação às imunidades, tá, pessoal? Aqui, ó. Que é... Alguma dúvida, gurias? Não, a gente estava comentando sobre aquele pedágio, tipo pedágio que tinha as bolinhas. Ah, sim. Isso gera muita discussão. Inclusive... Tá? Inclusive, a própria Constituição, quando ela estabelece, tá, essa limitação, né, ela diz assim, salvo a cobrança de pedágio pela utilização de rodovias conservadas pelo poder público. Então, normalmente os alunos até têm a dúvida do pedágio de forma geral, porque se não pagar o pedágio, não consegue. Mas a Constituição já cria a exceção em função da conservação. Pessoal, imunidades, olha que importante, tá? Ó, a imunidade é em relação a impostos. Por quê, pessoal? Porque a FGV já cobrou por mais de uma vez e ela troca impostos por tributos. Ou ela fala o seguinte, um templo de qualquer culto, Maria, que tem imunidade de imposto, ele tem que pagar taxa? Tem que pagar, entendeu? Porque a imunidade é de imposto. Afonso, claro, né? Eu espero que também vocês pensem assim na hora da prova, claro, tá? Então assim, pessoal, a gente não pode esquecer imunidade do artigo 150 da Constituição Federal, imunidade de impostos, não é tributos, tá? Primeiro, imunidade recíproca, é a imunidade dos próprios entes tributantes, dos entes da administração pública. Então, a União não pode cobrar imposto de renda dos estados, os estados não podem cobrar IPVA da União, o município não pode cobrar IPTU em relação aos imóveis dos estados, tá? É a imunidade dos entes tributantes em relação a renda, patrimônio e serviços. A imunidade ela é extensiva às autarquias e fundações públicas, desde que elas não cobrem um valor pelo serviço prestado, um preço público ou uma tarifa, tá bom? Então essa é a imunidade recíproca. Agora, as imunidades das instituições religiosas ou imunidade dos templos de qualquer culto. Primeiro, pessoal, não tem necessidade de existir, tá, algum estereótipo. Então, quando a gente fala instituição religiosa, templo de qualquer culto, não é aquela construção antiga, pontiaguda com uma cruz. Tá? Não precisa estar escrito que é uma religião. Exemplo, se nessa sala nós tivermos um templo de qualquer culto, então, adoradores do direito tributário, que eu tenho certeza que todos vocês estariam presentes, tá? Pessoal, a gente vai ter imunidade? Vai. Tá? Não precisa ter uma faixa, não precisa ter nada. Sempre digo, ao lado da casa da minha mãe, isso é verdade, tinha uma casa, né? E lá tinha um culto, que é aquele culto de umbanda, eu não sei se branca ou negra, que daí já me falta conhecimento religioso mesmo, mas é aquela que às vezes sacrificava animais, tá? Mas o foco não são os animais aqui, o foco é que, tipo, tu passava durante o dia, era uma casa, algumas vezes à noite
tipo, tinha lá a música, tinha o culto deles lá, se vestiam de branco, de amarelo, às vezes tinha esse sacrifício de animais. Então, eles tinham imunidade de IPTU? Tinham. O que é importante com esse exemplo? A gente já saber o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O STF entende que por mais que o imóvel seja utilizado como residência, se mantém a imunidade. Da mesma forma, se o imóvel for utilizado como escritório, tá? Continua a imunidade. Tá bom, pessoal? Então, não precisa ter uma faixa, não precisa ter uma fachada dizendo aqui religião X, religião Y, venha participar do nosso culto. Não tem essa necessidade, desde que naquele estabelecimento haja um culto religioso. Tá? Quando a gente estudar a imunidade das instituições de educação e de assistência social, eu vou voltar à imunidade das instituições religiosas por algumas questões que já caiu na prova e já foram analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Imunidade dos partidos políticos, suas entidades e os sindicatos dos empregadores, dos trabalhadores, desculpa, dos empregados, dos trabalhadores. Eu já pulei o que eu ia dizer que era, não é imunidade para o sindicato dos empregadores, tá? Quem tem imunidade é o sindicato dos trabalhadores, ok? E agora, imunidade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Primeiro, o que é ser sem fins lucrativos? Oi? Não visa lucro, não. Opa, vamos lá. Eu ia dizer isso, eu expliquei, tu estava em aula. O que é, Kimberly? Não distribuir lucro. Não é não oferir lucro. Tu pode ter o lucro. O que tu não pode é distribuir o lucro. Pessoal, a gente não pode confundir isso na hora da nossa prova. Tá? E é só a gente pensar o seguinte, imagina, qualquer tipo de instituição, qualquer tipo de empresa, se não tiver lucro, não se mantém. Imagina uma instituição que está sempre no prejuízo, ela vai fechar. Né? Ela não vai conseguir se manter aberta. O que não pode é não distribuir lucro. De acordo com o artigo 14 do Código Tributário Nacional, tu não pode distribuir lucro, tu tem que investir 100% do lucro dentro do país e na sua finalidade, bem como tu tem que manter em dia a sua contabilidade, tá? Aqui nós temos uma exceção que ela não é do artigo 150, e sim do artigo 195 da Constituição. Que exceção é essa? Eu falei aqui, ó, a imunidade do artigo 150 é de impostos, e ela continua sendo de impostos. Só que as entidades de assistência social também têm imunidade das contribuições sociais, de acordo com o artigo 195 da Constituição. Tá? Pessoal, eu falei que quando a gente visse essas instituições, a gente ia voltar a analisar a imunidade das instituições religiosas. Por quê? Qual que é o critério que a gente vai utilizar para saber se o valor arrecadado com outros serviços, com aluguel de imóveis, tá, tem imunidade ou não? O critério é a finalidade, sempre, pessoal. Então, uma entidade de assistência social, exemplo, um hospital, né? A gente vai no hospital e paga o valor do estacionamento. O estacionamento é uma finalidade do hospital? Não, é um serviço que ele presta, né? Mas se ele pega aquele dinheiro do estacionamento e utiliza para sua finalidade, então compra leitos, reforma o hospital, este valor vai ter imunidade tributária, tá? Da mesma forma, algumas instituições religiosas, diversas congregações, o que elas fizeram ao longo do tempo? Compraram imóveis, tá? E alugam os imóveis, tiram renda do aluguel dos imóveis. Esse valor de aluguel tem imunidade ou não? Sim, se for revertido para a finalidade da instituição. Tá? Compreenderam? Então, o que são os detalhes aqui? Primeiro, ser sem fins lucrativos. Sabe quem a gente pode lembrar na hora da nossa prova? Da PUC. Tá? A PUC, ela tem imunidade tributária e ela é sem fins lucrativos. A PUC não tem lucro? Bah, eu imagino que deva ter um lucro bem alto, né? Pelo valor das mensalidades que os alunos deixam lá. Tá? A PUC, ela visa o lucro. Tá?
Mas, como não existe divisão de lucros, ela é do Grupo Maristas, né? Então, ela tem imunidade tributária, tá bom? Pessoal, súmula 730 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: a imunidade tributária é conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos, pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada, se não houver contribuições dos beneficiários. O que significa essa súmula, pessoal? O Supremo entende que a imunidade tributária, ela se estende às entidades fechadas de previdência social, desde que não haja contribuição dos beneficiários, tá? Então, se os beneficiários não contribuem, a entidade pode gozar da imunidade. Imunidade dos livros, jornais, periódicos e do material destinado à sua impressão, tá? Aqui é importante a gente saber, primeiro, é só o material destinado à impressão, além dos livros, jornais e periódicos. Outro tipo de material não tem imunidade, né? Posicionamento do STF, e-book, apostila, álbum de figurinhas, tudo tem imunidade tributária. Tudo se encaixa neste inciso, tá? Desculpa, nessa linha do inciso 6. Agora, pessoal, imunidade musical, tá? Uma pergunta fácil para vocês, até porque ela já foi respondida, né, de forma precoce por uma colega. Qual é a maior cantora brasileira de todos os tempos? Todos. Tipo assim, a melhor de todas, insuperável. Como é que é? Anitta. Você não tem dúvida nisso. A Anitta, ela é a melhor, tá? E a Anitta, como é que a gente aprende direito tributário com a Anitta? Com esse mito do direito tributário. A Anitta, ela tem imunidade tributária, tá? Nos fonogramas e nos videofonogramas, tá? Então, nas músicas e nos clipes. Entretanto, por mais que ela seja uma excelente cantora, ela não vai ter imunidade nas mídias reproduzidas a laser, tá? Então, ela não tem imunidade em CD, DVD, Blu-ray, tá? Agora, pessoal, vamos pensar junto. Vamos pensar em cantoras muito inferiores à Anitta. Muito, muito, muito. Que tem que evoluir muito para chegar aos pés da Anitta. Me ajudem aqui, vamos lá. Madonna, óbvio. Beyoncé, Shakira. Essas cantoras que estão engatinhando, começando na carreira, elas não têm imunidade tributária. Por que elas não têm imunidade tributária? Porque elas não são tão qualificadas como a Anitta, tá? Não, não é por isso. Porque elas são artistas estrangeiras, tá? Então, o critério da imunidade tributária é ser artista nacional, porque ela protege os artistas nacionais e não os artistas estrangeiros, ok? Tá? Dever de informação acerca da carga tributária. Não pensem que quando a gente vai no Zafari e sai no nosso cupomzinho fiscal, a carga tributária que incidiu na nossa compra é porque o Zafari é nosso amigo e está nos informando. Não, é porque ele é obrigado a fazer isso. De acordo com a Constituição Federal, é obrigação da empresa informar o contribuinte a carga tributária que incidiu na compra de um produto ou na prestação de um serviço. Reserva de lei específica. A Constituição Federal estabelece que, para a concessão do incentivo no benefício fiscal, então uma isenção, uma redução de base de cálculo, tá? Tem que ter uma lei específica, deve ser numa lei específica tributária. Por quê, pessoal? Tá? Vocês já imaginaram o seguinte, passaram na prova da ordem, estão advogando e escolheram a melhor área do direito para advogar, direito tributário. Tá? Daí vocês estão lá advogando e vocês querem saber se existe uma isenção lá para o cliente de vocês. Vocês já pensaram numa lei que diz o seguinte? Artigo 1º, aumenta a pena do homicídio. Artigo 2º, aumenta a pena do furto. Artigo 3º, aumenta a pena do roubo. Artigo 4º, concede isenção de imposto de renda.
que vocês acham disso? E aí? Possível? Não! Por que não? Porque quase ninguém vai procurar numa lei penal uma isenção de imposto de renda. Tá? Então a Constituição fala de reserva de lei específica. Ah, professor, precisa ser uma lei única e exclusivamente para concessão da isenção do imposto de renda? Não, mas tem que ser uma lei de matéria tributária, que fale sobre imposto de renda, que fale sobre tributos. Né? Não pode ser numa lei penal e no meio uma isenção de imposto de renda. Na verdade, essa concessão, né, ela está sendo realizada para que as pessoas não tenham conhecimento. Tá? Então, reserva de lei específica. Tá? Substituição tributária progressiva e substituição tributária regressiva. Progressiva para frente e regressiva para trás. Vamos lá. Tá? Ó. Nós já vimos o monofásico, que é uma fase, né? Como é que é a substituição tributária? Pessoal, como eu falei, a regra no direito tributário é que cada um pague o seu tributo. Tá? Que cada pessoa da cadeia pague o tributo incidente sobre a sua etapa de produção. Agora, substituição tributária progressiva ou para frente, tá? É o seguinte, quando o A vende para o B, notem, o A vendeu para o B por 100. Ele vai pagar o tributo incidente sobre 100 e vai pagar o tributo incidente sobre 150. O que isso quer dizer? Ele paga o dele mais o do B. Tá? Só que, pessoal, o B, ele é uma etapa posterior. E se ele é uma etapa posterior, como é que eu vou saber o valor que ele vai utilizar de venda? Tá? O direito tributário a gente utiliza alguns critérios, né, de acordo com a legislação. Mas esse valor é um valor pressuposto. Se pressupõe que é 150 que o B vai vender. Tá? Um produto que está sujeito a substituição tributária é o refrigerante. Tá? Então, como é que eu sei quanto que o B vai vender? Então se estipula o valor da venda. Então vamos colocar que ao invés de 100 é 1. Tá? Então, a antiga Vompar, a Fenza, vendeu lá por R$1 a Coca-Cola e o B, tá, o Mercadinho, vai vender, vamos cortar a distribuidora, vamos colocar direto no Mercadinho, vai vender por R$1,50. Se estipula que o valor da Coca vai ser R$1,50. Tá? Agora, se ele vender por R$1,80, se ele vender por R$1,20, o que diz a Constituição? A Constituição diz que o A, ele só vai ter direito à restituição do valor recolhido se este valor aqui, se esta operação não acontecer. Tá? Ou seja, se o B não vender a Coca-Cola, o B simplesmente bebeu toda a Coca-Cola, fechou o mercado. Tá? Daí o A tem direito à restituição. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar essa situação, ele fez uma interpretação mais extensiva e favorável aos contribuintes. A gente estipulou que era R$1,50 que o B ia vender a Coca-Cola. E se o B vende a R$1,20, notem, tem 30 centavos que o A recolheu o imposto e que o B não vendeu, então não tem esse fato econômico. Antigamente, de acordo com essa interpretação restritiva da Constituição, se entendia que o A não tinha direito à restituição. Agora o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: se o valor praticado for menor, então vamos colocar aqui como se fosse 1 e aqui 1,50, então é 1,20. Vocês estão vendo que tem 30 centavos aqui, que foi recolhido o tributo sobre esses 30 centavos. O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: esses 30 centavos se equipara à não ocorrência da operação. Porque se eu vendia 1,20, sobre 30 centavos não ocorreu essa operação. Então, o A também teria direito a essa restituição sobre os 30 centavos. Compreenderam? Tá? Entenderam?
Legal. Mudo significa o quê? Que ainda eu não entendi. Eu conheço o sim, o não e os dois. Tá? Mas o mudo eu não consigo compreender ainda. Entenderam ou não? Não tenho vergonha de falar, senão eu explico de novo. Ou entenderam? Explica de novo, viu? Alguém falou. Vamos lá. Tá? De acordo com a Constituição, tá? O A, né? Isso aqui é substituição tributária progressiva ou para frente. Quando sai do A, o A paga o tributo dele e do B. Quando sai do B, por exemplo, normalmente é toda a cadeia, tá? Sai zerado. O B não paga nada, já foi pago na cadeia anterior. O que a Constituição fala? Olha, como é que a gente vai saber quanto que o B vai vender? A gente não sabe, tá? Não tem como saber, tu só vai saber na hora da venda. Só que eu estou recolhendo antes da venda, né? Porque eu estou recolhendo o da frente. Então, se estipula um valor, a lei estipula, né? Margem de valor agregado, pauta fiscal, enfim. Tá? Estipulou um valor, olha, todo mundo vai vender Coca-Cola a R$ 1,50. Para a lei é R$ 1,50 o valor da Coca-Cola. Tá? Então, o A vai recolher o tributo dele sobre o 1, né? E vai recolher sobre R$ 1,50, que seria o tributo do B. Acontece que a Constituição diz o seguinte, para o A ter direito à restituição somente se essa operação não acontecer, o B não vender, entendeu? O B não pode vender, daí o A vai ter direito à restituição. Tá? Essa é a interpretação restritiva da Constituição e que por um longo tempo foi realizada. De forma surpreendente, o Supremo Tribunal Federal realizou uma interpretação extensiva. Notem, chegou dezembro, o que o B fez? O B fez uma promoção de Coca-Cola. A Coca-Cola agora é R$ 1,20, a latinha de Coca-Cola é R$ 1,20, tá? Se a gente ler a literalidade da Constituição, a gente vai dizer, o A não tem direito à restituição. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, olha, se o valor é menor, aquela diferença equivale a como se a operação não tivesse acontecido. Porque era 1,50 a minha operação, foi 1,20. Eu tenho 30 de diferença. Esses 30 é como se não tivesse ocorrido a operação. Por isso, o A vai ter direito à restituição. Entendeu? Entenderam, pessoal? Tá? Então, essa é a substituição tributária progressiva, ou para frente. Agora, a regressiva ou para trás é diferente. Tá? Quando sai do A para o B, sai zerado. Quando sai do B para o C, o B recolhe o do A e mais o dele. Tá? No primeiro caso, o A é o substituto e o B é o substituído. E no segundo caso, o A é o substituído e o B é o substituto. Ok? Tá? Princípio da uniformidade geográfica da tributação. A tributação tem que ser uniforme em todo o território nacional. Então, o ITR no Rio Grande do Sul tem que ser o mesmo de Santa Catarina, o mesmo do Paraná. Tá bom? Princípio da isonomia jurídico-tributária das pessoas constitucionais. A gente viu a imunidade recíproca de impostos, tá? Se precisar cobrar uma taxa, uma contribuição, tem que ser o mesmo valor de todas as entidades, de todos os entes da federação. Imagina, a União vai cobrar uma contribuição diferente do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado de Santa Catarina, diferente do município de Porto Alegre e do município de Canoas, tá? Diferente do município de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul. Não, tá? E também, muito parecido, uniformidade da tributação da renda, das obrigações da dívida pública e das remunerações e dos proventos dos agentes públicos. Não precisa se preocupar com esse nome grande, tá? O que significa isso? Significa que títulos da dívida pública têm que ser tributados da mesma forma, porque quem detém o poder de tributar? A União, por meio do imposto de renda. Tá? Então, se só a União pode tributar o título da dívida pública, ela tem que tributar da mesma forma dela como do Estado, por exemplo, porque senão ela está beneficiando o título dela. Está fazendo que as pessoas comprem mais título da dívida pública da União e não do Estado, por exemplo. Mesma questão em relação aos proventos dos agentes públicos. O imposto de renda é o mesmo, independente se é servidor público estadual, municipal, distrital ou federal.
Tá? Porque a União que detém o poder para tributar a renda. Se ela puder fazer diferença, daqui a pouco ela torna muito mais vantajosa a carreira pública, federal, do que estadual e municipal, por meio de isenção de imposto de renda, que antes existia. Lá no início, quando o imposto de renda foi criado, em 1923, 1924, no Brasil, né, quando ele foi instituído no Brasil, só para vocês terem uma ideia, com o passar do tempo, os juízes não pagavam imposto de renda e nem os servidores públicos federais pagavam imposto de renda. Então, olha a vantagem que era tu fazer um concurso público federal. Vedação de isenção heterônoma. Pessoal, o que é heterônoma? Sempre brinco, né? Heterônoma parece um palavrão. Tu tá discutindo com uma pessoa, tu chama ela de heterônoma, acabou a discussão, tu ganhou porque ela acha que tu xingou 5 gerações passadas e 10 futuras, com certeza. Tá? Mas heterônoma é uma isenção concedida pelo ente tributante que não administra aquele tributo. Ou seja, é como se a União concedesse uma isenção de ICMS, o Estado uma isenção de SSQN, o município uma isenção de imposto de renda. Não pode. A Constituição veda expressamente a concessão da isenção heterônoma. Tá? Então, a única exceção é em relação aos tratados. No Brasil, quem é que pode firmar tratado? Quem? O Estado do Rio Grande do Sul pode firmar um tratado? O município de Porto Alegre? Tá? Somente a União. Então, se no tratado firmado pela União tiver alguma isenção de um tributo que não é administrado por ela, isso é válido, isso é constitucional, porque somente a União pode firmar o tratado. Vedação da discriminação de bens ou de serviço em virtude de sua procedência. Não interessa a origem e o destino, a tributação, né, dos serviços e dos bens deve ser a mesma. Tá? Vamos lá. Impostos da União. Primeiro, imposto sobre a importação. Pessoal, o que é importar? Importar, tá, é a entrada no território nacional de bens estrangeiros. Tá? Não existe importação de bem nacional ou nacionalizado, tem que ser produto estrangeiro. Além disso, pessoal, tá, tem que ter a finalidade de ser incorporada à economia nacional, ou seja, de ficar no Brasil. Então, se um uruguaio importa um carro pelo Porto de Rio Grande e o carro só transita no Brasil, não tem imposto de importação. Se a gente vai fazer, a gente vai importar obras de arte, né? A gente vai trazer para o Brasil obras de arte para uma exposição. Elas vão ficar um mês e vão retornar para a Europa, tá? Não tem imposto de importação, porque elas entraram e saíram. Elas não tinham a finalidade de ficar no território nacional, de ser incorporada à economia nacional. Tá? Base de cálculo do imposto de importação é o valor aduaneiro. O que compõe o valor aduaneiro? O valor aduaneiro ele é composto pelo valor do produto ou de um similar nacional, bem como as taxas, seguro e o frete. Então, as taxas, o seguro e o frete compõem o valor aduaneiro. Tá? Agora, imposto sobre a exportação. Exportação é o oposto de importação. É a saída do território nacional de produtos nacionais ou nacionalizados. Tá? De novo, não basta a saída, tem que ter a finalidade agora de ser incorporado à economia interna estrangeira. Então, a gente produz esse notebook e a tela do notebook a gente quer colocar no Uruguai porque é mais barato, fica mais em conta. Quando este notebook sai do Brasil para o Uruguai, não incide o imposto de exportação, porque ele vai retornar, ele vai no Uruguai e voltar. Então ele não tem a finalidade de ser incorporado à economia uruguaia. Tá? Da mesma forma que quando ele retorna, não incide imposto de importação, porque é um produto nacional, tá? Que saiu
e está voltando. Ok? Dúvidas nos impostos da importação e exportação? Não? Agora, imposto sobre a renda, tá? Vamos lá. Renda ou proventos de qualquer natureza. Renda, acréscimo patrimonial oriundo do trabalho ou do capital. Proventos de qualquer natureza. Acréscimo patrimonial oriundo de atividade diversa. Via de regra, atividade que já cessou, então pensão, aposentadoria, tá? O imposto de renda, ele está sujeito a 3 princípios, ou como a Constituição fala, 3 critérios. Generalidade, universalidade e progressividade. Generalidade diz respeito à sujeição passiva do imposto de renda. Significa que todos estão sujeitos ao imposto de renda. Não importa se alto, baixo, magro, gordo, feliz, triste, gremista, colorado, sim, até colorado paga imposto de renda, tá bom? Então todos estão sujeitos ao imposto de renda, tá? Agora, universalidade diz respeito ao objeto, à renda, aos proventos de qualquer natureza. Toda a renda, todos os proventos recebidos estão sujeitos ao imposto de renda. Exemplo, pessoal, eu dou aula, né? Então estou dando aula aqui para vocês, e também eu sou advogado, tá? Eu não posso escolher a minha renda que eu vou oferecer à tributação, tá? Eu vou pegar o valor que eu recebo do verbo e eu vou pegar o valor que eu recebo do escritório e vou oferecer à tributação, tá? Então, princípio da universalidade, critério da universalidade. Toda renda está sujeita ao imposto de renda, ok? Também, progressividade, né? A gente já viu, quanto maior a nossa base de cálculo, maior vai ser a nossa alíquota. Tá? Isso é a progressividade. Aumentou a base de cálculo, aumentou a alíquota. Agora, detalhe. A FGV, ela mudou, né, a sua ideia em relação à prova de direito tributário nos últimos anos, nas últimas provas já, e normalmente cai uma pergunta que envolve um pequeno conhecimento de direito financeiro. Quem foi meu aluno já sabe, eu acho uma baita sacanagem. Né? Eu acho que tu tem tanta coisa para tu perguntar de direito tributário puro que tu não precisa fazer isso. Né? Na última prova, olha o que caiu em relação ao imposto de renda. Né? Que inclusive a Kimberly e a Vitória sabem de cabeça o número da súmula do STJ. E ai delas se não souberem, né? Que elas anotaram. Né? Perguntaram, professor, o número da súmula. Pô, no final da aula sendo gravada, né? Falei, poxa vida, né? Então, seguinte, pessoal. O que caiu na última prova da ordem? Tá? O imposto de renda, ele é um imposto de competência federal da União. A gente está vendo os impostos da União, tá? Ocorre que vocês já ouviram falar no imposto de renda retido na fonte, né? Todo mundo já ouviu falar. Quando a gente é servidor público estadual, municipal ou distrital, quem retém na fonte é o nosso empregador, né? É o ente pelo qual a gente está vinculado. Então, se eu sou servidor público do estado do Rio Grande do Sul, quem retém na fonte o meu imposto de renda é o estado do Rio Grande do Sul. Se eu sou servidor público do município de Porto Alegre, quem retém na fonte é o município de Porto Alegre. E do Distrito Federal, a mesma questão. Sabe como é a divisão deste valor que é retido na fonte? É a seguinte, fica 100% com quem reteve, tá? Então, se eu sou servidor público do estado do Rio Grande do Sul e eu tive retido na fonte o imposto de renda, este valor não vai nem para a União, já fica com o estado. Bah, professor, mas o imposto é federal? Sim. Quem faz toda a legislação, quem administra tudo é a União, mas nesse caso fica com o estado do Rio Grande do Sul. Tá? A mesma coisa se eu for servidor público do município de Porto Alegre, fica 100% com o município de Porto Alegre. Tá bom? O que caiu na nossa prova? Caiu exatamente isso. Um servidor público estadual e um servidor público municipal que tiveram retidos indevidamente o imposto de renda. Tá? A pergunta era, quem eles processavam
e qual a competência, tá? Essa não vale para dupla dinâmica, tá? Quem é que eles tinham que processar? Município e o Estado, né? Município e Estado. E a União? Não? Então, vocês estão muito bem. Olha que orgulho. Olha aí, já teve imposto de renda retido na fonte, tá? Olha aí. Viu, ó? Hã? Meu mal. Coisa boa aí, viu? O pessoal de casa não escutou. A colega tá pagando imposto de renda no momento do direito tributário, tá? Eu não sei se eu fico feliz por ela estar cumprindo a obrigação tributária principal ou por não estar ou triste por não estar prestando atenção na minha aula, né? Tá praticando, olha aí, tá? Então aqui, pessoal, muito cuidado. Por que que a União não tem nada a ver com isso? Porque imagina, o dinheiro não chegou na União. A gente vai processar uma pessoa que não cheguei, eu não tenho esse dinheiro, eu vou te dar o quê? Tá? Então, o servidor público estadual processa o Estado, o servidor público municipal processa o município e a competência da Justiça estadual. A União não é chamada ao processo, a União não tem interesse nesse processo. E agora a Kimberly ou a Vitória vão ler a súmula da STJ, número? 447. O que diz a súmula 447? Bem alto para o pessoal de casa escutar, bem alto. Bem alto, vamos? Os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Olha, muito obrigado, tá? Então, fala exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. O Estado e o Distrito Federal, não se preocupe, a jurisprudência do STJ entende que os municípios também são partes passivas legítimas para a restituição do imposto de renda retido na fonte dos seus servidores, tá? Então, se o Estado reteve, a gente processa o Estado se a gente entende que foi retido indevidamente, tá? Agora, pessoal, importante, não incide imposto de renda sobre verbas indenizatórias, tá? E aqui não interessa o valor da indenização, né? Eu dou aula pós-graduação também, tanto de direito tributário, como eu dou aula na pós-graduação, né, na faculdade de negócios, de controladoria e gestão, que é uma cadeira de gestão tributária, ou seja, planejamento tributário. Então, é uma pós-graduação que é para, normalmente, contadores, administradores, pessoal das ciências autoriais e por aí vai, tá? Daí eu estava dando aula, semestre passado, que eu tenho que explicar daí todos os impostos, explico um por um. E uma colega levantou a mão e fez a seguinte pergunta: professor, eu conheço uma guria, e aqui prestem atenção, principalmente as mulheres, né? Conheço uma guria em que... Se precisar sair, pode sair, não tem problema, sentou, obrigado. Eu conheço uma guria que ela trabalhava numa empresa e a empresa foi assaltada. Ocorre que os assaltantes, além de fazer o roubo, amarraram os funcionários e, no caso dela, a estupraram. Tá? Estupraram a guria durante o assalto. Tá? E ela ganhou 3 milhões de indenização. E não incide imposto de renda sobre esse valor. E essa aluna, ela estava chocada. Ela falou, tipo, 3 milhões e não vai pagar imposto de renda? Daí eu faço a seguinte pergunta. Eu quero saber das mulheres aqui quem está topando um estupro por 3 milhões. Mas assim, não é o Caio Castro. É qualquer um, né? É um estupro. Alguém quer ser estuprada por 3 milhões? Ninguém, né? Não interessa o valor, tá? E ainda é pouco. Esse ser humano está traumatizado. Né? As relações sexuais desse ser humano, por um longo período, e se duvidar para o resto da vida, estão prejudicadas. Tá? Então, sim, é uma verba indenizatória. Se fosse 10, 15, se fosse 100 milhões, 1 bilhão, não incidiria o imposto de renda. Porque o critério não é o valor. Tá? O critério é a reconstituição do patrimônio.
é uma indenização por danos morais, está reconstituindo o patrimônio moral daquela pessoa que foi afetado com o estupro, com o cometimento desse crime no ambiente de trabalho. Não é? Imagina, além das relações sexuais, imagina como é que é o dia de trabalho dessa pessoa posterior, depois que ela passou, ela vai ter que voltar a trabalhar. Né? E ela volta a trabalhar como? E se ainda for no mesmo ambiente de trabalho, meu Deus, olha o trauma desse ser humano. Então, pessoal, o critério, tá, não é quantitativo, não é o quantum que vai fazer incidir ou não o imposto de renda, tá? E sim ser ou não uma verba indenizatória. Entenderam? IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Primeiro, pessoal, o que é industrializar um produto? É alterar a natureza, a finalidade daquele produto. Tá? Então, a gente compra várias peças e monta um notebook. Isso é uma industrialização. Né? O que a GM faz com os carros? Compra várias peças dos veículos e monta um carro. O que a GM está fazendo? Industrializando um veículo. Tá? Pessoal, o IPI ele é um imposto seletivo. É o princípio da seletividade. Seletividade é em função da essencialidade. Quanto mais seletivo o produto, menor a alíquota. Quanto menos seletivo, maior a alíquota. Pessoal, de acordo com a Constituição, o IPI deverá ser seletivo, ou seja, é obrigação do IPI ser seletivo. Tá? Não existe outra possibilidade. Agora, o IPI está sujeito ao princípio da não cumulatividade. Ele é um tributo não cumulativo, tá? Então, aqui comigo. Vamos aprender porque vai se aplicar depois ao ICMS também, ó. O que é não cumulatividade? Não cumulatividade é que o imposto ele tem que incidir somente sobre o valor agregado em cada etapa de produção. Então, o A é o início. Ele vendeu por 100, incide sobre 100. O B vendeu para o C por 150. Quanto que ele agregou aqui? Quanto? 50. Tá? Então, o IPI, a base de cálculo, é 50. Tá? Agora, o C vendeu para o D por 220. Quanto que ele agregou aqui? Valor agregado em cada etapa de produção. 70. Tá? Isso é a não cumulatividade. O que a gente visa, o que evita uma tributação em cascata? Porque notem, se fosse cumulativo, o dos 220, o que ele ia estar fazendo? Ele ia estar pagando o IPI sobre o 100 do A, sobre os 50 do B e mais sobre os 70 dele. O B pagaria sobre o 100 do A e mais os 50 dele. Tá? Como é que isso acontece? Quando o A vende para o B, gera um crédito de 100. Quando o B vende para o C, gera um débito de 150. 150 menos 100, 50. Ok? Tá? O IPI, ele não incide em produtos industrializados ao exterior. Tá? Então, como eu falo, na exportação ela é desonerada completamente de carga tributária, menos do imposto de exportação, e só para alguns produtos, mas incide na importação. E agora aqui nós vamos para o carro da Vitória. Tá? A Lamborghini da Vitória. A Vitória é uma pessoa física. Ela realiza algum tipo de industrialização? Não! Mas quando ela importa a sua Lamborghini, né, para passear durante o carnaval, incide o IPI? Incide. Porque na importação a pessoa física é equiparada à pessoa jurídica. No caso do IPI, a própria pessoa jurídica não industrial é equiparado ao industrial. Por mais que não haja uma venda, um repasse no produto, ou por mais que não haja uma industrialização nesta etapa de produção, incide o IPI na importação. Tá? Também o IPI vai ter um impacto reduzido sobre os bens de
capital. O que são bens de capital, pessoal? São aqueles bens utilizados pelos contribuintes para fazer os seus produtos. Então, a gente tem uma máquina que faz o nosso notebook. Quando a gente compra essa máquina deverá ter um impacto reduzido do IPI. Tá? Entenderam o IPI? Sim. Obrigado, Afonso. IOF, né? O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, né? Relativos a títulos ou valores mobiliários. É o imposto, pessoal, que a gente paga quando tem um empréstimo, quando tem o seguro do nosso carro, tá? Quando a gente troca dinheiro para ir viajar para os Estados Unidos. Então, é o IOF que incide. Como a gente viu, é um imposto, bem como o imposto de importação e exportação, extra fiscal. Agora, o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Primeiro, pessoal, vocês sabem o que é propriedade rural? Sim? Sabe? Tá. O conceito é complexo. Não querem que eu dite? Então tá, todo mundo pega aí a caneta que eu vou ditar o conceito de propriedade rural. Tá? Pessoal, propriedade rural é toda aquela que não é urbana. Tá? Isso é propriedade rural. Tá? Claro, a lei específica ela traz o mínimo para ser urbana, mas como é que acontece? O município ele vai lá e delimita a sua zona urbana. O que não estiver dentro da zona urbana do município é zona rural, tá? O ITR, ele é um imposto que ele nos ensina bastante. Primeiro, das últimas 3 provas da ordem, ele caiu em 2. Então, a gente tem que saber, né? Por que ele nos ensina bastante, pessoal? Porque, primeiro, ele é um imposto progressivo. Ah, não entendi. Imposto de renda também é? Pois é, mas a progressividade do ITR, ela é diferente. O ITR ele não é progressivo em função do valor venal. Ele é progressivo em função para desestimular, né, a propriedade improdutiva, né, a existência, a manutenção da propriedade improdutiva. Tá? A principal progressividade do ITR é exatamente a desestimulação da propriedade improdutiva. Então, tu tem uma propriedade, tu não produz nada. Oi? É, assim, ó, é que isso daí já são conceitos bem do direito civil, Maria. E eu tento passar aqui o que a Constituição estabelece. Eu entendo que sim, a função social, né? A Constituição fala em função social do IPTU e propriedade improdutiva no ITR, tá? Então são esses os critérios utilizados pela Constituição. Mas é isso, uma propriedade improdutiva ela não cumpre o que? A sua função social. Tá? Muito bem, Maria. Então, se a gente tem uma propriedade improdutiva, a gente pode ter o ITR progressivo. Olha, Mozart, tu não vai fazer nada na tua propriedade? Vai aumentar o ITR. Aumentou. Continua sem fazer nada? Aumentou o ITR. Tá? O ITR não incide sobre pequenas glebas rurais, desde que o proprietário tenha apenas uma pequena gleba rural. Então, pessoal, vamos supor que é o seguinte, ó. Isso aqui é uma grande propriedade e isso é uma pequena gleba rural. Por que esse critério de uma pequena gleba rural? Porque é o seguinte, se eu posso ter mais de uma pequena gleba rural, eu pegaria todo o meu terreno e dividiria em pequenas glebas rurais. Por isso que se o proprietário tem uma pequena gleba rural, não incide o ITR. Agora, o detalhe que foi cobrado nas 2 provas da ordem. Pessoal, a gente vai ver isso na próxima aula, mas já adianto. Competência tributária é aquela prevista na Constituição e ela é indelegável, tá? Então, quem é que tem competência tributária para o ITR? Oi? Só a União. A gente está vendo os impostos de competência da União, tá? A competência tributária é da União. Quem é que pode legislar sobre o ITR? A União, tá? Quem é que pode instituir o ITR? A União. Conceder benefícios fiscais? A União. Agora, por que deu a confusão em relação ao município? Porque o ITR, tá?
ele nos ensina a questão relativa à capacidade tributária. A capacidade tributária é aquela em que o ente público tem de fiscalizar, cobrar, exigir, executar o tributo. E a capacidade tributária, ela é delegável. E no ITR, ela é delegável para os municípios. Então, é uma opção dos municípios fiscalizar, cobrar, exigir o ITR. Qual que é o benefício para os municípios? O município que opta por fiscalizar e cobrar o ITR, ele fica com 100% do valor arrecadado. Tá? Tá? Então, competência sempre da União. O município pode conceder uma isenção? Não. Tá? O município pode diminuir a alíquota? Não. Mas ele cobra, exige, inclusive ele é polo ativo da execução fiscal. Ok? E o produto fica 100% com ele. De novo, isso que é na prova da ordem e a divisão é direito financeiro, mas foi exigido. E quando eu digo 100%, é o mais fácil de a gente aprender do que ficar dividindo. Diga, Afonso. O município pode executar? Sim. Tá? Mas daí na verdade, isso daí é tributário, 100%. Kimberly, muito bem, e iam chegar nos 50%. Mas o que eu falei no início? Eu falei exatamente isso. Ó. É uma opção do município. Tá? Não é uma obrigação do município. E como é que é a divisão do ITR quando o município não opta por fiscalizar e cobrar? Ele fica com metade do produto arrecadado, com 50%. Tá? 50% vai para a União, 50% vai para o município. Tá? Agora, o município ele tem a opção de cobrar e fiscalizar. Ele não precisa fazer isso. Entendo que não vale a pena. Tá? Não faz. Agora, se ele optar por fiscalizar e cobrar, ele está assumindo uma responsabilidade, uma obrigação. A partir da opção dele, ele é obrigado a cobrar e fiscalizar o ITR. Entenderam? Imposto sobre grandes fortunas. Obrigado. Tá? Primeiro, pessoal, vamos lá. Alguém sabe aqui o que significa grandes fortunas? O que é grandes fortunas? Exatamente, né? Sabe que eu sempre dizia isso? Eu sempre falava o seguinte, pessoal, se alguém me falar a definição de grandes fortunas, eu pago uma janta. Pode escolher o restaurante. Uma colega de vocês, na OAB passada, sério, só na OAB passada, tipo, de todas as aulas que eu dei, nunca ninguém respondeu. Eu me lembro até hoje, essa sala, sentada ali, ó, aqui, ó. Pode filmar, Rodrigo, pode filmar, aqui, ó. Ela falou, professor, não tem como dizer o conceito de grandes fortunas porque o imposto nunca foi instituído. Que prejuízo. Né? Ela acertou. Então eu parei de fazer a brincadeira. Melhor do que eu ter muito credor na praça. Mas a resposta da Vitória está certa. Por que a gente não sabe o que é grandes fortunas? Porque o imposto não foi instituído. Mas olhem a importância deste imposto para a nossa prova. O que a gente aprende com ele? A gente aprende que, por mais que a União não tenha exercido a sua competência, ela jamais perde a competência tributária. Se ela quiser instituir amanhã, véspera de carnaval, né, as pessoas afortunadas curtindo o carnaval, ó, quando voltar vai ter um tributo novo, ela pode instituir. Tá? Detalhe, nunca, jamais, Estado, município e Distrito Federal vão poder instituir porque a União não instituiu. Tá bom? Agora, exceção ao princípio da legalidade, imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Por que exceção ao princípio da legalidade? Pessoal, eles podem ser instituídos por algum outro meio? Não, a instituição é por lei, mas eles podem ter alterado sua base de cálculo, suas alíquotas, por ato do chefe do Poder Executivo, no caso, um decreto do Presidente da República. Lembrem da história que eu contei para vocês quando eu comprei meu primeiro carro. Estava lá escutando, quando vê, pá, decreto, diminuiu. Né?
O que podia acontecer? Podia ser um decreto que aumentou, tá? A diferença é que se aumentou, vamos ter que respeitar no IPI a anterioridade nonagesimal, tá? Como é que é realizada a tributação no ouro do Brasil? Enquanto o ouro é tido como ativo financeiro ou instrumento cambial, tá? É 1% IOF, só incide IOF 1% na origem e fica 70% com o município de origem e 30% com o estado, Distrito Federal ou o território, tá? Impostos residuais. Até agora a gente viu o que a gente chama de impostos nominados da Constituição. Significa que a União pode instituir somente esses impostos? Não! Nós temos também os impostos residuais. E, para a instituição de impostos residuais, nós precisamos observar 4 critérios. Nas 3 alíneas, 4 critérios, tá bom? Primeiro, lei complementar. Notem, olha aqui, estamos diante da exceção. Imposto residual, lei complementar. Segundo, tem que ser não cumulativo. Olha aqui a não cumulatividade aparecendo de novo, tá? Terceiro, diversidade de hipótese de incidência. E quarta, diversidade de base de cálculo dos demais impostos previstos na Constituição. Significa dizer, pessoal, que não pode a União instituir um imposto sobre a circulação de mercadorias, porque isso é a base de cálculo do ICMS. Isso é a hipótese de incidência na real do ICMS. Não pode instituir um imposto que a base de cálculo é o valor da mercadoria, porque também isso é a base de cálculo do ICMS, tá? Agora, nos impostos extraordinários, vai existir esta exceção, tá? Na eminência ou no caso de guerra externa, pessoal, lembrem da Argentina, tá? Nessa situação, a União pode instituir impostos extraordinários. O que muda no imposto extraordinário para o empréstimo compulsório? Ele não precisa ser restituído, tá? Então, pessoal, a Argentina está tentando invadir o Brasil, a União faz um imposto extraordinário. Entre aspas, bem entre aspas, a União pode tudo em relação à base de cálculo e hipótese de incidência. Então, quer dizer que a gente pode ter um ICMS federal? Exatamente. Qual que é a base de cálculo? O valor do produto, né? Qual que é a hipótese de incidência? A circulação de mercadorias, tá? Nos impostos extraordinários. Agora, foi instituído para custear a guerra contra a Argentina. O que acontece? A gente vai ganhando a guerra contra a Argentina e a gente vai cada vez mais precisando de menos, tá? Então, gradativamente tem que ir sendo suprimido o imposto extraordinário. Aqui a gente termina a competência da União. Alguma dúvida, pessoal? Não? Setenta. 30% para o Estado, Distrito Federal ou território. Tá? Pessoal, impostos dos estados e do Distrito Federal. Quero só fazer uma combinação com vocês. Eu vou falar sempre impostos estaduais. E vocês entendam estaduais e distritais. Tá bom? Tá? Só para não tornar tão cansativo para vocês ficarem escutando sempre. 3 impostos. ITCMD, ICMS e IPVA. Tá? Quem já foi meu aluno sabe, quando eu vou abreviar os impostos, eu gosto de colocar todas as letras. Ah, ITCD. Daí o aluno, na hora da prova, esquece do M, que significa mortes, né? Então, ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes, Doação, tá? Pessoal, qual é a pessoa mais famosa no direito? A mais conhecida no direito? A pessoa mais famosa do direito? Não. Oi? O Caio. Tem mais famoso que esse. Mas o de cujos. De cujos é a pessoa mais famosa no direito. E por incrível que pareça, o TOEFL, as pessoas, até alguns querem ser, né? Sonham ser ministro, né? Já
de cujos ninguém quer ser, né? Ele é o mais famoso, mas o que ninguém quer ser, tá? Pessoal, então, ITCMD, primeiro, ou a gente precisa ter um de cujos, né, que é causa-mortes, ou uma doação, tá? Então, causa-mortes, nós temos uma herança, nós temos uma sucessão, ou temos uma doação, tá? Pode ser tanto de bens ou de direitos, e bens móveis ou imóveis, tá, pessoal? Aqui, vou contar uma história para vocês, vamos aprender para acertar na hora da prova se cair, e já vai um alerta para depois da prova, quando vocês já tiverem a carteirinha. O que acontece muitas vezes no direito tributário, as pessoas não fazem uma análise do todo, uma análise dinâmica. Pegam lá e focam numa coisa só. Pessoal, nós acabamos de estudar imposto de renda, tá? Quando ocorre uma doação, não incide imposto de renda, tá? Porque não é um acréscimo patrimonial que não é oriundo nem do trabalho, nem do capital, nem de uma atividade que cessou, tá? Nós não temos a incidência de imposto de renda. O que acontece? Muitas pessoas saíam fazendo doações para não pagar imposto de renda. Então, eu queria fazer uma doação de um apartamento para a Lise de 800 mil reais, de 1 milhão. O que eu fazia? Eu queria passar esse apartamento para ela, eu fazia uma doação para ela e ok. Tá? Não incidia imposto de renda. Fazer dinheiro. Queria fazer uma doação de 300 mil para Kimberly. Eu queria passar 300 mil, como é que eu fazia? Uma doação. E declarávamos. O pessoal saía declarando isso. Né? Ocorre que tem um imposto que incide nessa operação. Só que, principalmente, os contadores não se davam conta disso. Focavam no imposto de renda. O que aconteceu? Com o avanço da tecnologia, hoje, se tu coloca na tua declaração de imposto de renda que tu fez uma doação ou que tu recebeu uma doação, já vai direto para o estado onde tu tens domicílio tributário. Direto, assim, ó. É tipo pá e pá. Tipo assim, se comunica na hora. E agora eu vou acabar com a estrutura familiar de vocês, tá? Porque eu vou mostrar para vocês como vocês podiam não estar aqui sentados. Né? Vocês, a partir de agora, vão criar um pequeno desconforto com o pai de vocês. Chegam no escritório que uma autuação de ITCMD superior a 100 mil reais, tá? Que não é normal, porque é um imposto que a gente não trabalha muito. Porque um cliente meu, empresário, ele doava para a filha todos os anos, ele dava, né? 250 mil reais. Teve um ano que ele deu $500 mil para ela, viu? Agora vocês estão pensando, por que não tem um pai desses? Estou aqui, podia estar em casa, tranquilo, já podia estar no carnaval, curtindo o carnaval, porque tem gente que consegue, tipo, ir para Capão hoje de noite, amanhã de manhã ir para Santa, tem gente que tem que trabalhar e fica, né, em Porto Alegre todo o carnaval, né, Rodrigo? Então, agora vocês sabem por que vocês estão aqui, porque vocês não têm um pai que doe isso para vocês, tá? O que o contador fazia? O contador, ele não se limitava a colocar na declaração do meu cliente que ele estava doando. Ele colocava na declaração da filha do meu cliente que estava recebendo uma doação. Tá? Hã? Tipo, imposto de renda, ok, ele se livrou. Só que ele esqueceu do ITCMD. Só que quando veio, o que aconteceu? Que a Vitória falou, não sei se vocês escutaram, veio retroativo dos últimos 5 anos, as últimas 5 declarações com juros, multa e correção monetária. Moral da história, obviamente o ITCMD, a alíquota é bem menor que o imposto de renda. Né? Se tu precisar repassar 250.500 para uma pessoa, é melhor doação. Né? Mas tu paga o ITCMD antes. Por quê, pessoal? Porque veio com juros, multa e correção monetária. Tá? Então, muito cuidado. E o que a gente aprende com essa história? Que incide o ITCMD também em dinheiro, valores, pecúnia, também é base de cálculo do ITCMD. Seja na doação, seja numa herança, seja quando o de cujos deixou um dinheiro. Tá? A materialidade, ou seja, o fato gerador por sucessão ou doação. Tá? E o imposto, quando são bens imóveis, ele é devido onde está localizado o bem imóvel, tá, pessoal? Então, o inventário está sendo processado no Rio Grande do Sul, mas é um apartamento no Rio de Janeiro.
onde é que eu recolho o ITCMD? Isso significa Rio de Janeiro? Tá, não sabe? Já estou entendendo, viu? Não. Importante é se comunicar, entendeu? Então tá, isso aí lá, isso aí, no Rio de Janeiro, muito bem. Não tem problema. Tô acertando, tô fazendo assim, e marcando o xizinho no Rio de Janeiro na tua prova, ó, só alegria, tá bom? Isso aí, onde é que a gente recolhe? No Rio de Janeiro, porque é um bem imóvel. Agora, bens móveis, direitos, créditos, dinheiro, bufunfa, onde nós recolhemos? No domicílio do doador ou onde está sendo processado o inventário. Então, eu moro no Rio de Janeiro, eu vou doar para a Maria um apartamento, eu moro no Rio de Janeiro, eu vou doar para a Maria um carro que está emplacado em Santa Catarina e a Maria mora no Rio Grande do Sul. Onde é que se recolhe o ITCMD? E aí? O carro está emplacado em Santa Catarina. Tu mora no Rio Grande do Sul e eu moro no Rio de Janeiro e eu sou o proprietário do veículo. Oi? Rio de Janeiro. Como é que é? Lá, né? Por quê? Domicílio do doador. Vamos lá, Afonso. E se o imóvel está no estrangeiro? Tá. Pode ser? Um pouquinho? Pode esperar um pouquinho? Sim. Que é o próximo. Nós vamos tá? Não. Extremamente pertinente. Isso aí cabe à lei complementar regular, mas eu já vou chegar lá. Tá? Aqui é o próximo. Ó, viu? Tá lá. Tu já viu o material, né, Afonso? Tu já viu, tu sabia que era o próximo, né? Tá? Pessoal, vamos lá. Tá? Entenderam? Bens imóveis, onde está localizado, não interessa o domicílio do doador, não interessa onde está sendo processado o inventário. Tá? Agora, bens móveis, onde está sendo processado o inventário ou domicílio do doador. Pessoal, a Constituição novamente traz competência para a lei complementar em matéria tributária. O ITCMD, quando? Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Então, pessoal, se eu moro em Miami, moro em Miami e eu vou doar um apartamento para a Lise no Rio de Janeiro. Onde é que eu recolho o ITCMD? Competência da lei complementar regulamentar essa situação. Tá? Também, se o de cujos possuía bens, ou se ele era residente ou domiciliado no exterior, ou se seu inventário está sendo processado no exterior. Tá? Então, o de cujos, agora o apafúncio, agora eu não estou no exemplo, né? Me tirei. O apafúncio tem um inventário processado no estado do Rio Grande do Sul e tem um apartamento em Punta del Este. Onde é que recolhemos o ITCMD? Competência da lei complementar. Ok? E no ITCMD, as alíquotas máximas serão fixadas pelo Senado Federal. Por quê? Para evitar uma grande discrepância em relação à cobrança deste imposto pelos estados. Vamos lá, pessoal. ICMS mercadorias. Vou apagar uma parte aqui. Ó, é que o carro e ali a gente ainda vai usar. Pessoal, a gente pode dividir o ICMS da seguinte forma, tá? Na prova de vocês, presta atenção, na prova de vocês vai cair ICMS, o sobrenome não cai. A gente tem que ler a questão e entender. A gente pode dividir ICMS mercadorias e ICMS serviços. No serviço nós temos o transporte interestadual e intermunicipal e o serviço de comunicação. Tá bom? Então nós temos esses dois ICMS, tá? Primeiro, o que são operações? São negócios jurídicos, tá? Circulação de mercadoria é transferência de propriedade. Então eu pergunto para vocês o seguinte: a empresa tem matriz
em Porto Alegre e o centro de distribuição é em São Paulo. A mercadoria vem de São Paulo até Porto Alegre. Incide o ICMS? Sim ou não? Teve circulação de mercadoria ou não? Teve, né? Não, não teve. Até o Rodrigo foi nessa. Você não viu? O Rodrigo assim, ó. Não, tá? Para quem não, o pessoal de casa não conhece, o Rodrigo é o grande mito do verbo jurídico, nosso câmera querido, grande tricolor, né? Borracho da geral, né? Ou da Cidade Baixa também, mas deixa pra lá, tá bom? Seguinte, pessoal. Circulação de mercadoria é transferência de propriedade, não é circulação física de mercadoria. Se continua o mesmo proprietário, não incide ICMS, tá bom? Agora, Kimberly, tudo bem? Posso te dizer um negócio? Adorei teu celular e quero comprar. Tu me vende? Se tu falar não, acaba o exemplo. Vende. Por quanto tu vende teu celular? R$1.000. Então tá aqui R$1.000. Me dá o celular aqui. O celular aqui, ó. Claro. Comprei o celular da Kimberly. Tá? Vai ficar para baixo, relaxa. E não vai cair. Tá? Pessoal, teve circulação de mercadoria? Sim ou não? Transferência de propriedade. Incidiu o ICMS? Sim. Tu já vendeu alguma coisa na tua vida, Kimberly? Uma roupa, nos brechó, na internet? Mas tu conhece alguém que vendeu? Tu já comprou alguma coisa usada de alguém, de uma pessoa física, assim? Não? Se incidiu o ICMS, tu vai gerar uma guia e vai recolher o ICMS. Tu vai fazer isso? Não? Não é pessoa jurídica. Não é pessoa jurídica. A diferença é pessoa física e pessoa jurídica. Qual que é a diferença aqui? Bens alienados de forma ocasional não incide ICMS, tá? Eu vou virar rapidinho aqui, tá? Aqui, já vi. Agora, eu gostei do celular da Kimberly, gostei muito. Eu virei só para ver a marca, tá? É um Samsung e a Kimberly, moça, eu não vou vender, eu gosto muito do meu celular, não sei o que, beleza. Daí, eu digo, tá, Kimberly, onde é que tu comprou? Eu comprei no shopping. Vai lá na Samsung do shopping e compra igual, né? Daí eu chego na Samsung do shopping, o que eu peço? Eu quero o celular da Kimberly. É isso que eu quero, né? E daí lá, R$1.500, tá novo o celular da Kimberly. Quando eu vou na Samsung do shopping e eu compro o mesmo celular que a Kimberly ia me vender por R$1.000, incide ICMS? Por quê? Porque a Samsung ela é contribuinte ICMS. Qual que é a função da Samsung? Vender ICMS, eu ia falar, vender celular, né? E pagar ICMS, tá? Ela vende celular, tá? Essa é a função da Samsung, tá? Gurias, o que vocês falaram, tá? Porque não é pessoa jurídica. Não é esse o critério. Porque o que a Kimberly pode fazer? A Kimberly, ela já viu que dá muita grana trazer celular do exterior e vender. E ela vende 70 celulares por mês. Vocês acham que ela realiza de forma ocasional a venda de celulares? Não. O que a Kimberly tem que recolher? ICMS. Tá bom? Base de cálculo é o valor da operação, tá? O ICMS ele é calculado por dentro, significa que ele faz parte da sua própria base de cálculo. O sujeito passivo é quem realiza a operação. Agora um detalhe, tá? Que a gente vai ver também na próxima aula. Pessoal, quando que ocorre a transferência de bens móveis no direito civil? Com a tradição, tá? Agora é o seguinte, eu tenho uma indústria, uma fábrica de celulares. A Lise, ela tem uma loja que vende celulares e ela me encomenda 10.000 celulares, tá? Quando ela vai buscar na minha fábrica, tá lá todas as caixas, ela chega com os funcionários dela, me dá o dinheiro e eu passo as caixas para ela. No direito civil, transferência, tradição, né? Agora,
a Lise vai pegar as caixas e ela diz, bah, Mozart, eu queria tanto conhecer a tua fábrica, tu pode me mostrar? Eu falei, bah, claro, Lise, vai ser um prazer. Ficamos eu, a Lise e todos os funcionários dela 2 horas na minha fábrica mostrando como são feitos os meus celulares, tá? Pessoal, enquanto essa mercadoria não sair do meu estabelecimento, não incidiu o ICMS, porque o ICMS incide com a saída da mercadoria do estabelecimento. Este é o momento. Então, enquanto a Lise já é dela, ela já me deu o dinheiro, já está no meu caixa, já tá assim, ó, ela está com 2 seguranças gigantescos armados no celular. É dela, tá? Só que enquanto ela não tirar da minha fábrica, não incidiu o ICMS. Tá bom? Agora, pessoal, ICMS serviços, transporte interestadual, intermunicipal e serviço de comunicação. Né? Seguinte, tu não pode responder essa pergunta, tá? Uma pergunta fácil para vocês, muito fácil. Onde é que fica o Caribe brasileiro? Valeu, obrigado. Né? Esqueci de ti. Né? Pessoal, o Caribe brasileiro fica em Cidreira. Então, chega dezembro, dia 19 de dezembro, último dia dos prazos, dia 20, recesso, o professor aqui chega na rodoviária com 7 malas feliz, porque eu vou desfrutar das minhas tão sonhadas praias, das minhas tão sonhadas férias na minha praia querida Cidreira, né? E como é que Cidreira é conhecida internacionalmente? Como é que é a fama de Cidreira internacionalmente? A maior fábrica de todinho salgado do mundo. Porque aquele marzão, ó, uma fábrica de todinho preto, 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 né? Então eu cheguei lá na rodoviária com 7 malas, tô indo para minha Cidreira querida, compro uma passagem para Cidreira, tá? Já mega ansioso. Que imposto que incide? ICMS, tá? Transporte intermunicipal. Tô lá eu, bem belo, na minha fábrica de todinho, tomando um sol, tomando um banho de mar lá no todinho, beleza. Todo mundo conhece, tem um amigo do vizinho, do papagaio, do cachorro, que tem uma casa naquela chinelagem chamada Jurerê Internacional. Né? Então nós estamos lá em Cidreira e a gente recebe aquele convite que é irrecusável, que vai ficar chato, a gente tem que aceitar. Daí nós saímos das nossas tão sonhadas férias em Cidreira e vamos para aquela chinelagem Jurerê Internacional. Tá? Como é que a gente chega na rodoviária? Uma malinha só, porque a gente não vai ter grana nem para ir na areia, porque deve cobrar para ir na areia, aquela chinelagem. Então pego uma malinha só, vou ficar em casa, né? Tenho R$3 para entrar no tal do P12, acho que não vai rolar, tá? Chego lá e compro uma passagem para ir para Santa Catarina. Que imposto que incidiu? ICMS, transporte interestadual. Interestadual, intermunicipal, ICMS. Agora, para quem não sabe, eu moro tão distante, chamado Zona Sul de Porto Alegre. Né? E chega na quarta-feira, mais propriamente dito, no dia 29 de novembro de 2017, eu pego um ônibus na Zona Sul de Porto Alegre e vou até a Zona Norte de Porto Alegre, gritando, vamos, vamos, tricolor. Naquela felicidade, porque eu já sabia que seríamos tricampeões da América, o único clube gaúcho tricampeão da América. E quando eu saio da Zona Sul de ônibus até a Zona Norte de ônibus, até a Arena do Grêmio, que imposto que incidiu? Municipal ou intramunicipal não incide o ICMS. Tá? Era essa a resposta que eu queria. Não, Kimberly, mas eu voltei para casa 22 horas depois que eu saí. Tá? Sem uma gota de álcool, então me respeita, tá? Uma gota de álcool. Tá bom? Hã? É? Tá bom? Oi? Aqui no ICMS Transportes, assim, não pode ser cobrado no transporte intramunicipal. Isso. É esse aí, que a gente tá indo pra arena lá, né? Cantando, feliz, que a gente sabe que vai ser, ó, 2-0 num foguete do Fernandinho e um golaço do Luan. Né? Pessoal, importante, incide sobre o transporte de pessoas e o transporte de cargas. E sempre oneroso, tá?
tem que ser transporte oneroso. Agora, pessoal, ICMS comunicação. O que é tributado é um serviço de comunicação, não o ato de se comunicar. Se fosse o ato de se comunicar, a gente ia estar num bar, como eu já tive o privilégio de encontrar o Rodrigo, a gente ia se encontrar e falar assim, ó, mudo, né? Porque se a gente falar, a gente paga ICMS, né? Então, o que é tributado é o serviço de comunicação. Então, por exemplo, se vocês não sabem, né? A Lise, ela frequenta muito o Rio de Janeiro. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu estava muito curioso para saber como estavam as férias da Lise no Rio de Janeiro. E eu sou ansioso e tradicional, eu não gosto de zap-zap. Eu peguei e liguei para a Lise. Ei, Lise, como é que tá aí? Ela, pô, moça, é chato pra caramba, né? Espera eu chegar. Não, eu quero saber agora. O Cristo Redentor continua de braços abertos, Pão de Açúcar, bonito. A praia tem mar. Ô, moça, tá? Daí eu fico 2 horas enchendo o saco da Lise no telefone, tá? O que está acontecendo aqui? Serviço de comunicação. E o que é importante a gente saber? Onde é devido o ICMS? No estado do Rio Grande do Sul, porque a ligação é feita aqui, o serviço está sendo prestado aqui também, tá bom? Aspectos gerais. Não cumulatividade, tá? O ICMS é não cumulativo, tá? O que é não cumulatividade? Já vimos aqui. Não incidência ou isenção, né? Por exemplo, se quando sai do B para o C é isento, tá? Ou não incide ICMS, o que acontece? Não gera crédito para o C e se anula o crédito do B. Porque se for 0 o ICMS, tá? Não é justo se manter o crédito, é assim que entende o constituinte. Diferentemente do IPI, o ICMS poderá ser seletivo. No IPI, o IPI deverá ser seletivo e no ICMS ele poderá ser seletivo, tá? Agora, vamos voltar para a Lamborghini da Vitória. Já vimos que incide PIS, COFINS, IPI, incide ICMS na entrada do bem estrangeiro em território nacional na ocorrência do desembaraço aduaneiro. De novo, não interessa, tá, se a Vitória é ou não contribuinte do ICMS, se ela vai repassar para alguém, tá? Se ela vai utilizar o veículo. Então ela comprou para ela a Lamborghini para dar banda no carnaval, vai incidir ICMS, ok? Operações mistas eu falo depois quando a gente vê o ISSQN, tá? IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Veículo automotor é veículo terrestre, tá? Então, pessoal, eu tenho um amigo que todos vocês conhecem, só que eu chamo ele pelo apelido, que é o Menino Ney. Né? Conhece o Menino Ney? Conhece ou não? Ele joga com a 10 do PSG e com a 10 da Seleção Brasileira. Esse aí, aqui tu não é íntimo dele, né? Eu sou, então pra mim é Menino Ney, tá? O Menino Ney, ele não paga IPVA nem no jatinho dele e nem no iate, tá? Por quê? Porque não são veículos automotores. IPVA incide somente sobre veículos automotores, que são veículos terrestres, tá? Ao contrário do ITCMD, que o Senado fixa as alíquotas máximas, no IPVA o Senado fixa as alíquotas mínimas, tá bom? Importante, o IPVA pode ter alíquota diferenciada, tendo em vista a utilização do veículo. Então, se eu tenho uma utilização comercial, táxi, Uber, ou se eu tenho uma utilização particular, mas não pode ter alíquota diferenciada, tendo em vista a origem do veículo. Então, a Lamborghini da Vitória vai pagar o mesmo IPVA que o meu Celta, tá? Então, é o mesmo IPVA. Não entendi nada que falou. A única diferença é... Assim, ó, a única diferença é a base de cálculo, tanto que essa pergunta ela é recorrente, muito pertinente, que diz, mas o IPVA de um carro importado nem sempre é maior, mas óbvio, se tu comparar uma Lamborghini com um Celta, o IPVA da Lamborghini vai ser absurdamente maior, porque a base de cálculo é da Lamborghini da Vitória do meu Celta, né? Tá bom? Vamos então agora para os impostos municipais. IPTU,
ITBI e ISSQN. IPTU, Propriedade Predial Territorial Urbana. Tá? Pessoal, a gente vai passar um pouquinho do horário, até porque a gente começou um pouquinho depois, tá? Daí quem quiser ficar, até porque nós temos questões também para resolver, né, e corrigir em sala de aula ainda hoje. Tá? Vocês perderam os olhares da frente. Se eu tivesse ganho meu doce, ia estar alimentado, daí a aula aí, olha. Pessoal, propriedade predial territorial urbana, tá? Tem que ter a possibilidade de usar, gozar e dispor da propriedade. Agora, base de cálculo, valor venal do imóvel, o que a gente tem que ter cuidado? O sujeito passivo do... obrigado. O sujeito passivo do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. E aqui, ó, pessoal, o que caiu na última prova? Titular do domínio útil. Né? Vimos isso na resolução de questões. Tá? O que cobrava? Né? A questão parecia complexa, e ela era complexa, porque envolvia terreno de marinha. Mas o conhecimento que cobrava a sujeição passiva do IPTU. Né? Então, o titular do domínio útil também é sujeito passivo do IPTU. Tá? Nós temos 4 tipos de cobranças diferentes do IPTU. 2 progressivas e 2 diferenciadas. Tá? A FGV já cobrou, já nos perguntou se a cobrança, se a progressividade do IPTU é constitucional. Sim, é constitucional. Tá? Nós temos, em razão do valor venal do imóvel, quanto maior o imóvel, maior a alíquota do IPTU. E temos, para desestimular, que foi o que a colega Maria perguntou em relação ao ITR, a manutenção de uma propriedade sem função social, ou seja, para estimular a função social da propriedade, né, para que seja cumprido o plano diretor. O exemplo que eu sempre dou, né, agora bem sério, por mais que envolva o maior clube do mundo, o Grêmio, que é o bairro Maitá. O bairro Maitá, os imóveis do bairro Maitá foram muito valorizados com a Arena do Grêmio. Tá? Então, eu fui lá e comprei um terreno. E eu deixei o terreno. Porque vai valorizar, o Grêmio cada vez vai ganhar mais título, vai valorizar mais, e eu não faço nada. Daí a prefeitura chega e diz, olha, Mozart, tu tem que fazer alguma coisa. Eu falei, terreno é meu, eu não faço nada. Tu vai ter uma alíquota progressiva do IPTU. Daí no outro ano eu não faço nada, mais a alíquota progressiva do IPTU. Tá? Então esse é o segundo tipo de progressividade no IPTU. O que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, teve uma questão muito sacana da FGV, né? E quem me conhece sabe que eu digo que a prova de direito tributário ela é muito tranquila, e é verdade. Mas, às vezes, tem umas questões que são sacanas. E por que sacana? Porque para mim era uma questão de direito administrativo que foi cobrado na prova de direito tributário. O que a gente tem que saber aqui? Né? A Kimberly, em que pese seja sofredora, ou seja, colorada, ela viu, teve visão e disse, vou comprar o terreno do Mozart. Eu vou comprar porque eu vou fazer um bar e eu vou ganhar muito dinheiro com a alegria dos gremistas. Eu vou passar também a ficar alegre com a alegria dos gremistas. E ela compra o terreno de mim para montar o bar dela. Só que eu tinha 180 dias para dar uma função social à minha propriedade. Tá? Quando ela compra, só tem 90. O que acontece? Ela fica só com os 90 dias. Ela tem 90 dias para dar uma função social, senão ela vai ter o aumento da alíquota do IPTU. Tá? Da mesma forma, não vendi para a Kimberly, fiquei tendo o aumento da alíquota do IPTU e não fiz nada nunca. Pode aumentar indefinidamente até 100%? Não. A lei não prevê um percentual, mas nós temos o princípio do não confisco. Se eu não cumprir nada, o que vai acontecer? Desapropriação. Vocês vão ver no direito administrativo que a regra da desapropriação é que ela seja justa, prévia e em dinheiro. Só que quando existe uma desapropriação por não ter sido respeitado o plano diretor, não ter sido dado uma função social à propriedade, ela é em títulos da dívida pública. Tá? E isso foi cobrado na OAB. Então exigia também um conhecimento de direito administrativo. Ok? E os outros 2 tipos de cobrança diferentes do IPTU que nós temos é, em razão da
do imóvel. Aqui não interessa o valor. Então, o imóvel na Cavalhada, 1%. Imóvel na Bela Vista, 1,5%. Ah, mas o imóvel da Cavalhada está avaliado em 800 mil e da Bela Vista 600. Não interessa. É pela localização do imóvel. Tá? E, por último, a alíquota diferenciada em razão da utilização do imóvel. Por exemplo, se comercial ou residencial. Né? ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Vamos lá. Eu posso ter um imóvel urbano, dentro da área urbana, contudo a minha destinação vai ser rural. Eu cobro, eu pago ITR? Não, Assim, tá? Daí tem os requisitos também. Isso. Tá próximo, no mínimo 2, né? Sim. Iluminação, esgoto e mais 2. Saneamento básico, né? E educação. É isso? Sim, tá? Daí será mesmo sendo imóvel urbano, com destinação rural, tendo esses requisitos IPTU. Caso contrário... Não, sim, lembra quando eu brinquei com vocês que... Sim, eu brinquei com vocês, anotem o conceito de propriedade rural. Falei, toda aquela que não é urbana, porque essa é a regra, né? Daí depois eu ainda falei, tem alguns requisitos que não precisam se preocupar. Que são exatamente esses 4 requisitos em relação à propriedade urbana. Para eu considerar uma propriedade urbana, não adianta eu considerar uma propriedade urbana onde eu não tenho saneamento básico, tá? Porque o município ele vai ter só uma sede arrecadatória. Para forçar o município a oferecer o mínimo, né, para o cidadão, se cria os critérios, tá? Então, se o município estipular numa zona urbana, aqui é minha zona urbana, e tu não tem no mínimo 2 dos 4 critérios, tá? Tu pode entrar e pedir que seja ITR, se for mais vantajoso, que muitas vezes não é. O ITR é um imposto muito mais complexo do que o IPTU. Muito mais. Até porque o ITR está sujeito ao lançamento por declaração, que a gente vai ver. Então o contribuinte tem que ajudar. O IPTU chega, né? IPTU é lançamento de ofício. Vai lá, pum, carnezinho, né? Mas pode ser isento. Oi? Pode ser isento. Tá? É uma possibilidade, com certeza. É uma análise que tu tem que fazer daí na situação do teu cliente, né? Ou na tua situação, se for o caso. Né? Eu moro numa zona em Porto Alegre que quando eu chego, tá? E não é tão longe, tá? Diz assim, zona rural, mas eu pago IPTU, porque um dia já foi zona rural. Eu moro passando o Zafra da Cavalhada, tá? E... Não? Ok. Tem mais... Alguém sabe, né? Zafra da Cavalhada. Sim, ok. Tá? E é uma zona que até bem antes do que se chama Zona Sul, mas quando eu pego a rua da minha casa ali, Zona Rural de Porto Alegre. Né? Isso aí. Né? Eu conheço. Faz uma visita então. Tá? Dia de jogo do Grêmio. Tá? Sanada a dúvida? Beleza. ITBI. Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. A gente não pode confundir o ITBI com ITCMD, tá? Uma coisa é uma transmissão onerosa, outra coisa é uma transmissão gratuita, tá? A transmissão da propriedade, ela se dá com o registro do imóvel no registro de imóveis. Por isso que existe o contrato de gaveta, que o contrato de gaveta é aquele que a gente não registra. Perante o poder público não teve transferência de propriedade. Por que gaveta? Porque as pessoas faziam e colocavam numa gaveta. Tá? Guardavam o contrato. Sempre onerosa, porque se não for oneroso vai ser ITCMD. Não incide na desapropriação para fins de reforma agrária. Tá? É um imposto proporcional, ele não é progressivo. Tá? É que nem o IPVA, que até a Vitória perguntou, mas o valor vai ser maior. Claro, né? Quanto maior o valor do imóvel, maior o valor do ITBI, mas a alíquota é sempre a mesma. Né? É devido para o município onde está localizado o bem e também não incide ITBI quando tu faz a integralização no contrato social do imóvel, nem como tu retira o imóvel da sociedade, tá?
Por último, ISSQN. Depois tem só rapidamente ali as contribuições. Incide sobre os serviços não compreendidos na competência do Estado, ou seja, não pode ser serviço de transporte interestadual, intermunicipal e nem de comunicação. Por isso que quando eu falei do serviço de transporte municipal ou intramunicipal dentro do município, eu disse que a gente ia ver o que incidiria, ISSQN, né? Ele é regulamentado pela Lei Complementar 116 de 2003. Então, o serviço tem que estar previsto na lista anexa à Lei Complementar 116, senão não pode ser cobrado ISSQN. Tá? A base de cálculo é o preço do serviço, o contribuinte é o prestador. Né? Pode ter alíquota ad valorem específica, ad valorem um percentual sobre uma base de cálculo, específica o exemplo do advogado para a sociedade de advocacia, né? Pessoal, onde é devido o ISSQN? Na sede do prestador de serviço. Esta é a regra, tá? Alguma dúvida sobre os impostos municipais? Pessoal, rapidamente aqui para vocês, ó. O artigo 195 da Constituição está previsto as contribuições sociais. Nós temos a contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos, então, contribuição sobre a receita de loteria, aqui a importação de bens ou serviços, que é o PIS e COFINS importação. Daí nós temos do empregador, da empresa ou da entidade equiparada a ela na forma da lei, que são 3, sobre a folha de salários e os demais rendimentos, que é a contribuição previdenciária patronal e INSS do empregador. Nós temos que incidir sobre a receita ou faturamento, que é o PIS e COFINS, o normal, não importação, e sobre o lucro, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Daí nós temos do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, que é o INSS do empregado, que está dando toda essa discussão da reforma previdenciária e que não incide sobre a aposentadoria e pensão. E agora, pessoal, muito importante, todo mundo olhe para mim aqui, olha para mim, foca aqui, Rodrigo em mim, tá? Todo mundo olhando para mim, tranquilo? Agora o slide mais importante da aula, aqui, tá? Pessoal, vamos fazer as questões rapidinho e corrigir ainda. Tem gente que vai dizer que é questão repetida, né? Já fez, então tem que acertar no mínimo 5. Vamos corrigir, pessoal. Vamos lá, em função do avançado do tempo, vou dizer o número da questão e vocês dizem que vocês colocaram e eu explico, tá? Se tiver dúvida. 1, o que vocês colocaram? D de dado. Todo mundo? Sim. A cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte. Falamos em sala de aula, exatamente o exemplo que eu uso, questão de fazer adubo do lixo. Não interessa, para a taxa de serviço ser cobrada, utilização efetiva ou potencial. Tá? Aqui nós temos uma utilização potencial. 2. B. B de barco. B de Bressan jamais, né? Tá? Alguém colocou outra que não seja B? Todo mundo B? A gente colocou B, mas a gente ficou em dúvida ainda. Tá. Vamos lá. Pessoal, nós estamos diante de um território dividido em municípios. E se o território é dividido em municípios, os impostos estaduais ficam com a União e os municipais com o município. Então, quem pode cobrar o IPTU é somente o
município. 3. 3. D, todo mundo D. D de Dinamarca. A taxa é constitucional e as igrejas não são imunes. Por quê, pessoal? Porque a imunidade das igrejas é sobre imposto, não sobre taxa. 4. Pessoal da direita já respondeu o acórdão, e vocês? Da esquerda. O que vocês colocaram na 4? B. B de barco ou D de dado? B de bola. Tá? B de bola. O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituições públicas de ensino. Vou fazer uma pergunta para vocês. A PUC é uma instituição pública de ensino? Privado. Não foi o exemplo que eu dei em aula? PUC. Falei da imunidade da PUC. Não precisa ser pública ou privada. Tá? Quer dizer, não interessa se é pública ou privada. Interessa ser sem fins lucrativos. Não dividir lucros. E a alternativa correta é a letra D. O fisco não agiu corretamente, pois para que seja concedida tal imunidade, a instituição não precisa ser deficitária, desde que o superávit seja revertido para as suas finalidades. Ou seja, o lucro tem que ser revertido para as suas finalidades. Entenderam? Tranquilo? Quem colocou B, entendeu por que não é B? Tá bom? 5. O que vocês colocaram? Todo mundo colocou B de Brasil, que não é mais B de barco, agora é B de Brasil. Essa daí ficou fácil também, né? B. João deve ajuizar a ação em face do Estado ABC, enquanto Maria deve ajuizar a ação em face do município XYZ, sendo a competência da Justiça Estadual. Por que isso? Porque foi retido na fonte pelo Estado e pelo município e não é repassado competência do Estado e do município. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima. Se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês.